Nesse vídeo, vamos refletir sobre 5 pontos para ajudar nesse tempo de pandemia, tempo de crise, tempo de recolhimento, de pensar. O primeiro ponto é que Deus, na sua divina providência, coloca o manto, o avental da santidade nos homens e mulheres que cuidam da vida, da dignidade, da vida alheia, dos pobres, doentes, dos infectados, dos aflitos, dos que precisam serem enterrados, consolados. No capítulo 3, versículo 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, fala que o Espírito Santo sopra, o vento sopra onde quer. Assim é o Espírito Santo. O vento surge de todo lugar para ajudar a gente a respirar, para ajudar a levar água e vapor, levar água pelo rio aéreo, que forma as nuvens, enfim. Então, o vento, esse vento do Espírito Santo também é que dá consciência, dá coragem, despendimento para as pessoas cuidarem umas das outras. Pense nisso. Você que está em casa, em qualquer lugar, você começa a filosofar, fazer poesia, fazer uma espiritualidade com esse Deus que está presente, aonde que tem gente matando a fome de gente. É necessário a gente deixar. O Espírito Santo sabe nos inspirar. O segundo ponto para você pensar nesse tempo de crise, olha, em Lucas, capítulo 7, versículo 44 a 46, está lá. Jesus foi à casa do fariseu e Jesus foi interrogado, questionado, mas também entrou na casa do fariseu uma mulher adulta, pecadora, que começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos e ungiu os pés de Jesus com um óleo, com perfume caro. Esta mulher amou Jesus, reconheceu Jesus como Deus. O fariseu religioso, o questionador, a pessoa arrogante, às vezes com traje, posse, de função, de coordenação, de poder, mas não sabe com Deus, no dia a dia, se entreter, crescer com Ele, saber viver. Esta mulher pecadora adúltera, essa pecadora, ela é aquela mulher que teve, por intuição, pela fé, pela presença do Espírito Santo na sua vida, sopro, fez com que ela reconhecesse de Jesus como Deus Salvador,
que não humilha, que ama o pecador. Então, nesse contexto que a gente está em casa, ou você está trabalhando em casa, poxa vida, tem hora que dá um vazio, tem panela para lavar, roupa para passar, casa para limpar, conta para pagar, fofoca mentira, que está no ar, na mídia, na televisão, e a gente então pode muito bem vestir esse manto santo, avental, de um jeito civil, gente do povo, trabalhador, sabe? Mas estreitar a intimidade com esse Deus que ajuda a gente, o tempo, organizar, a vida moldar, a vida moldar. Ter uma espiritualidade inteligente, competente, para que a gente possa não remoer raiva, nem ofensa, nem pessimismo, que fazem a gente toda hora sofrer. Então, é aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, dizendo que ele é santo e não ia se podrificar, não ia se corromper na morte, nem na cruz, nem no túmulo, com odor agradável. Aquele perfume da mulher tem que ser o meu, o teu, aí em casa, em todo lugar, um comportamento com odor gostoso, com perfume. Não um comportamento fedido, repelente. É necessário a gente se misturar, sabe? Colocar esse Deus na nossa panela da vida para dar sabor, para dar um cheiro de paz que o vizinho quer inspirar, cheirar. Vale a pena o perfume de Jesus, nosso perfume que queremos dar ao próximo, ou a gente mesmo, gostar da gente e superar. Como fala a psicanálise, você fazer a vida ficar melhor, ficar mais leve, suave, você não ser carrasco de si mesmo, mas você aprender com Jesus, interagir e fazer a paz no seu coração, na sua mente, no seu comportamento, no seu testemunho surgir. O terceiro ponto de que você poderia pensar nesse tempo de pandemia, tempo difícil, você colocar na pauta do seu dia a dia, todas as horas, o bom samaritano, em Lucas, capítulo 10, versículo 34. Capítulo 10, versículo 34. No capítulo 10 de Lucas, você vai encontrar que um homem viajante foi assaltado e foi roubado, e os ladrões, os assaltantes, espancaram esse homem, deixaram ele lá abatido, enfermo. Passou o padre, passou o bispo, passou o pastor, passou o doutor, passou o rabino, todo mundo preocupado com suas funções e obrigações, olhava para aquele homem enfermo e ia adiante cuidar do seu compromisso. Mas veio um samaritano, que não era nem judeu, nem dava muito bem, viu aquele homem sofrido e ele teve empatia. Empatia, digamos, é você ter afeto, afeição, se colocar no lugar do outro que está precisando de uma mão, ou de uma compreensão, ou de uma consolação, ou de um perdão, ou de um curativo, porque a sua vida corre perigo. Então, o bom samaritano ele mesmo fez
os curativos do doente. Tacou ele no teu cavalo, levou para uma hospedaria próxima, deixou lá, pagou a pensão, cuida desse doente. Quando eu voltar, pagarei o resto da dívida, que seria o hospital. Um hospital particular. Vamos para o hospital, vou pagar a dívida da recuperação desta vida. Então a gente poderia pensar no medo que temos de sair, de se contaminar. E aquele povo, enfermeiro, cientista, cuidador, faxineira, guardas, seguranças, enfermeiros, todo mundo que está ali no fronte, cuidando dos corpos, nos leitos. Corpos de doentes e corpos também de quem já faleceu. Com respeito, com dignidade, correndo risco de vida. Então, a gente poderia pensar, colocar no lugar do outro e pensar: como eu tenho tantas razões, tantos motivos para não sentir solidão, nem raiva e nem rancor. Mesmo que eu sou pego de surpresa, sofrendo medo e dor. Vale a pena pensar, refletir com esse Deus que age, que é onipresente, age aonde a gente pensa. Que aquela pessoa não é boa gente, que é de outra raça, de outro costume, de outra ideologia. Então veja bem como Deus, onipresente, onisciente, toda hora, é para a gente uma nova lente para a gente enxergar. Uma lente com graus, para a gente enxergar o caminho, um caminho a seguir, enxergar um pensamento, uma virtude, uma competência, enxergar, fazer a leitura da cartilha da salvação, que é a Bíblia, que toda hora, a Bíblia, palavra viva, não livro morto, livro vivo, que ajuda a gente a enxergar Deus no outro, no próximo, que está, sofrido. É Cristo, amigo do outro, com a minha e com a tua adesão. O quarto momento de ponto para essa reflexão, nesse filme, para você refletir, no Salmo 82, versículo 3, está lá dito: protege o órfão, a viúva, faça justiça ao pobre, ao necessitado. Salmo 82, versículo 3. Salmos 82. Então, você vê que é o Deus, é a oração de um penitente, de um temente a Deus, que pede. Quem tem compaixão do doente, do indefeso, sem buscar culpa, porque ele ficou doente, mas vê que ele precisa. Não buscar culpa de ninguém, mas ver se alguém está precisando, você falar ao coração. Quem fala o coração do outro tem Deus em si. E a sabedoria aumenta, o talento aumenta, a paciência aumenta, a criatividade também. Vale a pena a gente pensar.
rezar. Mas também, quando fala fazer justiça ao outro, seria uma justiça. É interessante, né, que tem esse livro aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. Esse livro, eu já li esse livro, já revi algumas partes, não é? Virtudes Fundamentais, de Joseph Pieper. Tem ele, fala do amor e fala também de vários tipos de justiça. A justiça distributiva, justiça que é que todo homem é feito em imagem e semelhança de Deus. Todo homem tem a sua pertença a Deus e tem a sua dignidade, que deve ser respeitada, do preso, sei lá de quem for. Então, a justiça que seja justa, que cada um tenha vida digna. Como, aliás, está na Constituição dos 10 Mandamentos, na Constituição das Bem-aventuranças cristã, nos 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Também como na Constituição brasileira, digamos, né, que a Bíblia é uma Constituição sagrada de lei divina, mas tem a lei temporal, a lei civil, a lei de uma nação, no caso do Brasil, todos os homens têm direito, são iguais perante a lei. E não são. Na realidade, não é. Mas a gente precisa, então, de ver que a proteção do órfão do órfão e da viúva, e fazer justiça necessitado, como está nos Salmos, né? No Salmo 82, você vai encontrar, sabe, para você uma chave, que você abre a porta da instituição espiritual e caridade, ação caridosa, de agir. A gente vê aí as notícias de organizações de favelas, né? Organizações de bairros, de operários, catando alimento, fazendo campanha, servindo, tentando ajudar. Quer dizer, pessoas se alistando, se empenhando, né? Para que a vida do doente não fique pior do que está, com aconchego, com o serviço. Então, olha, nesse tempo de recolhimento, nesse tempo de aflição, vale a pena, então, pensar um pouco como você pode enriquecer. Um momento de insônia, o seu jeito de se entreter. O quinto ponto é o livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 22. No capítulo 14, o livro do Êxodo está lá. O povo de Deus vai, então, vai marchando fugindo, na verdade, da escravidão. Fugindo da escravidão e o exército e o faraó atrás do povo, querendo que o povo voltasse para a escravidão. O mundo de hoje, fui surpreendido de ter um cientista social, eu achei que era só no Brasil, ou na América Latina, enfim, mas nos Estados Unidos o cara disse, olha, 1% tem 1% da população tem 94% da riqueza. – 6% da riqueza é para o resto. 1% tem 94% da riqueza. Uma brutalidade. Para não alongar muito, mas pensando, né, ele faz uma análise que o estrangeiro que quer ir para os Estados Unidos,
o homem da Ásia, da África, da América Latina, da América do Sul, enfim, que vai para os Estados Unidos, entrando lá, ele vai, então, trabalhar mais barato. Sem poder reivindicar, sem poder exigir melhoria. E quem está trabalhando lá tem concorrente, então o salário pode abaixar de quem está ali, já ocupado. De forma que a escravidão branca hoje é brutal. Mas o povo vai caminhando, o exército vai atrás. De repente, Êxodo, capítulo 14, Deus manda Moisés, manda o vento, manda erguer o cajado e o vento entra e abre o mar. E o povo atravessa a pé enxuto. Né? E o faraó vem atrás com seu exército e não sabe, né, que o mar vai fechar e o mar mata todo o mal, toda opressão na Bíblia. Nós temos que colocar também, no nosso mar da vida, a gente anda, a gente está apavorado, querendo passar pelo mar, porque o coronavírus vem nos perseguir, vem tirar a dignidade, vem tirar a coragem, vem tirar o ânimo, o sossego. Todo mundo está enganado, está apavorado, está com certeza. E nesse mar de vírus incerto, que pode a vida matar, afogar, nós precisamos de aliar, aproximar deste Deus cientista, sábio, forte, inteligente, paciente, piedoso, fortaleza para a gente passar por esta travessia difícil no nosso mundo do dia a dia. Então vale a pena. Olha, quanto gancho bom você tem para refletir. Né? Para refletir. Você pode ser, e é, o novo Moisés para se organizar, para melhorar. Nesse contexto nosso de Brasil, sobretudo, nós temos aqui uma massa grande. Nas favelas, nos cortiços, uma massa grande na classe média, endividada, ameaçada, insegura, e precisamos do Deus. Não do Deus do faraó. Que faraó também tinha o Deus dele. Ele era o representante de Deus. Mas o representante do Deus de Moisés é do Deus justo. É do Deus amigo. É do Deus que lambuza com a gente para despertar a nossa consciência, a nossa espiritualidade, despertar a nossa vontade da gente ser. Sabe, digamos, uma luz da justiça acesa neste mundo de escravidão, de escuridão. Porque, além do coronavírus, do desprezo aos pobres, na moradia, na subnutrição, na escola, falta de esgoto, falta de vida digna, falta de realização. O que não falta para o nosso povo hoje é a internet.
Ruim, mas tem. Paga cara, mas tem. Na última vez que eu estive na Bahia, lá num rincão, no Boqueirão, lá na roça, né, longe da cidade, todo mundo tá lá no rincão, pagando Wi-Fi. Gozado, a arrecadação é impecável. Mas pergunta se chega, né, outro tipo de progresso. Nem sempre chega o que a vida digna necessita. Então, é este mundo, não é? Este mundo aí que é um mundo que está se sendo chamado de líquido, mundo líquido. Você coloca o líquido, ele evapora ou ele na sua mão ou ele vaza. Os direitos, a vida digna está indo pelo ralo. Né? O homem está sendo aproveitado como mercadoria, né? Como uma peça. Se você serve, você recebe. Se não, você corre o risco de ser reduzido, né, a uma vida de perigo, sem assistência. Só se você ter. Então é nesse contexto que no livro do Êxodo, que Moisés cria uma nova comunidade. A Bíblia é um livro para nos inspirar, como nesse tempo de coronavírus, mandar a tristeza, a solidão, a doença, o medo para lá, bem longe, porque Deus conosco, na nossa tenda, quer conosco morar. Continua você esta reflexão, não desanime e muita coragem. Saúde e paz.